Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Galera, é o seguinte, olha só, o que tá rolando no São Paulo então? O Dorival Júnior, ele pode sair do time do Corinthians a qualquer momento. Já vou te explicar essa história e te mostrar qual que é a notícia. O Roger Machado balança no cargo já e o Dorival Júnior, vindo pro São Paulo, o Roger Machado seria demitido. Vamos lá. Vou mostrar a história aqui. Eu quero mostrar primeiro para depois eu ler a notícia. Aqui está na página Brasileirão da Depre. Tá vendo aqui? É uma página gigantesca que ela fez essa postagem aqui sobre Dorival Júnior. Você viu que tem o texto, eu vou ler aqui sem aumentar nem diminuir nenhuma vírgula, tá? Informação, exclamação é o que é colocado aqui. Já circula nos corredores do Morumbi: se Dorival for demitido do Corinthians amanhã, essa postagem de ontem, hoje tem o Flamengo e Corinthians e Flamengo. Então, se ele for demitido hoje, que a página postou amanhã, que seria hoje, após o jogo contra o Flamengo na terça-feira, ele assume o São Paulo, o Dorival. Segundo pessoas fortes da cúpula São Paulina, olha essa notícia, segundo pessoas fortes da cúpula São Paulina, trazer Roger Machado foi um erro, e esse erro precisa ser corrigido o mais rápido possível. Vamos lá. Essa aqui é a matéria na íntegra da postagem que essa página do Brasileirão da Depre fez. E essa página não é uma página qualquer, é uma página gigantesca, estratosférica mesmo. E eles colocam uma informação. Não é piada, não é paródia, não é brincadeira, não tem nada, não é meme. É simplesmente uma informação. E eu fui atrás dessa informação, tá? Vamos então a alguns pontos aqui. Primeiro ponto: Dorival não está balançando no Corinthians, não. Ele praticamente já caiu. Balançando é o Roger no São Paulo. O Dorival no Corinthians, ele tá demitido trabalhando ainda. Ele não foi demitido ainda porque realmente ele ganhou uma Copa do Brasil lá e ele perdura no cargo. Teve uma treta com uma venda de um cara da equipe de base, acho que André, e o Dorival, o Corinthians vendendo o cara, o Dorival peitou, o Corinthians recuou com a venda, acabou que o Dorival ficou num sabor enorme lá dentro. O Dorival, ele estava no São Paulo e falou que nunca abandonou o São Paulo. Ele foi para a seleção brasileira atendendo a uma convocação. O Dorival Júnior, ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo, fez depois um ótimo trabalho no Ceará, onde o São Paulo traz ele, o São Paulo trouxe o cara, foi Ceará, depois Flamengo. Desempregado, o São Paulo trouxe ele, quando o Corinthians queria, ele ganhou a Copa do Brasil no São Paulo. Foi para a seleção brasileira, depois ele ganhou a Copa do Brasil assinando com o Corinthians. É um cara que é o único nome hoje para bater de frente com o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. É o único. Goste você ou não, você pode não gostar do Dorival e é seu direito totalmente da razão, beleza. Mas não dá para ignorar os títulos. Os títulos não são uma discussão, não é um simbolismo, o título é concreto. O título da Copa do Brasil e Libertadores com o Flamengo aconteceu. Em seguida, isso em 2022. Em seguida, uma Copa do Brasil com o São Paulo em 23. Uma seleção brasileira em 24 e uma conquista de Copa do Brasil com o Corinthians em 25. É todo ano ganhando título expressivo. Todo ano monstruoso, só não ganhou quando esteve na seleção e não teve Copa. Não tinha o que ganhar também na seleção, então ele tá ganhando todo ano. É igual o Abel Ferreira, talvez um pouquinho melhor neste último momento, porque o Abel nos últimos 3 anos só ganhou dois paulistas. Tem esse ano para concorrer então, para competir. Agora o Dorival,
Lá no Corinthians ele é carta fora do baralho. Me informei lá que a torcida não aguenta mais o Dorival Júnior e deve cair mesmo. Se ele perde para o Flamengo hoje, onde o mando de jogo é do Corinthians, o Dorival deve ser demitido ainda hoje, mais tardar amanhã. Ele saindo do time do Corinthians, ele deve realmente fechar com o São Paulo. Vamos ao São Paulo, que acabou de contratar o Roger Machado, e por que isso não faria sentido num universo normal, mas ele faz total sentido no São Paulo. No universo normal, você não demite um técnico que acabou de chegar, tem, sei lá, 3, 4 jogos no cargo. Você não demite um cara desse. Isso é desumano, isso é sujo, isso é canalha, isso é sórdido, isso é o pior que pode ter. Existe uma situação ali que é o respeito. Então não adianta você chegar pro Roger, contratar o cara hoje e demitir ele amanhã sem nenhuma justificativa plausível, né? Qualquer técnico no São Paulo que perder pro Palmeiras então vai cair? Não é o caso. O Roger pegou um time na liderança do Brasileiro, o que não significava muito também, era uma liderança muito rápida, num torneio mal começando, onde o Crespo mesmo dizia que não ficaria na liderança, não ganharia título pelo São Paulo. Então não ganhar era a praia do Crespo. O do Roger também. É outro técnico duvidoso que chega no São Paulo como se... sabe, nunca deveria estar aqui se fosse por mérito próprio. Não trabalhou em lugar nenhum para merecer ser o técnico do São Paulo. Não ganhou nada para merecer ser o técnico do São Paulo. Acaba vindo meramente porque Rui Costa trouxe na camaradagem. Nada justifica a contratação de Roger Machado. Justificar a demissão do Crespo, eu consigo apontar aqui 1000 motivos. 1000, não 1000, mas uns 100 motivos eu aponto aqui para a demissão do Crespo. Então eu considero correta a demissão do Crespo. Agora, quando o Rui Costa, o diretor de futebol de São Paulo, talvez o único remanescente de cargo importante daquela gestão do Casares. O Casares, quando cai, o Belmonte cai um pouquinho antes, leva o Nelson e Chapecó com ele. Júlio Casares cai em seguida. Assim que o Casares cai, cai também Carlo Magno e cai ali o Carlo Magno, teve mais alguém? Foi todo mundo caindo depois da gestão Casares. Douglas Schwartz, Amara Casares, foi todo mundo caindo junto com o Casares ali. O Casares deixa no São Paulo o Rui Costa. E quando o Harry Macias assume, ele mantém Rui Costa no cargo. O que talvez tenha sido o grande erro de todos os tempos. Vamos recapitular notícias. Quando o São Paulo tem Dorival Júnior e Rogério Ceni, esses dois foram contratados pelo Casares. O Casares falou, eu quis trazer o Rogério. Depois ele fala, eu quis trazer Dorival. Palavras do próprio Casares. Ele trouxe Rogério e Dorival. Quem trouxe? De tal onde eu sei, Thiago Carpini, Zubeldia, Hernan Crespo, foi Rui Costa. E o Rui Costa, depois de demitir o Crespo, ele olha agora pra cara do Roger Machado e traz o cara de maneira inexplicável. O Roger Machado vem pro São Paulo desempregado há 6 meses, sem ter ganhado com o Internacional, com o Juventude, que foram os últimos trabalhos dele. Ele não é campeão de título expressivo pelo Inter, por exemplo, mas ele acaba no São Paulo. Rui Costa já tinha trabalhado com o Roger Machado anteriormente. Então, quando ele traz o Roger Machado agora, não é uma confiança que se baseia em títulos, é uma confiança que se baseia em amizade, uma confiança que se baseia em camaradagem ou ideia de jogo. Vou ser bonzinho, ideia de jogo. O Rui Costa gosta da ideia de jogo do Roger Machado? Beleza, mas não é aplicável para o São Paulo quando tem uma crise à vista, quando tivermos problemas com 2025 conturbadíssimo, um início de 2026 que é para o último que sair apagar a luz, um desespero constante por torcedor são paulino que acorda agora torcendo para Roger Machado sem saber o que fazer. Se o cara for demitido agora, a maioria dos São Paulinos pensa que sim, é uma sacanagem. Porém, a maioria dos São Paulinos pensa que mesmo sacanagem, tem que mandar ele embora sim. É o tipo de cara que não tem cabimento estar aqui. E quando o Roger Machado assinou com o São Paulo, veio uma notícia que Rui Costa era o cara que estava bancando. Por quê? Porque Harry Macias e a cúpula diretiva e conselho do São Paulo não queriam a contratação do Roger. Mas o Rui Costa chegou e bancou a contratação. Ele falou, tá na minha conta, tá no meu peito aqui, eu que tô batendo no peito. Agora, o Roger Machado perde a liderança do Brasileiro, mas isso não é problema. O problema é a maneira que perdeu. O São Paulo perde pro Atlético Mineiro sem chutar uma bola no gol e perde pro Palmeiras num dos jogos mais covardes de todos os tempos. O Palmeiras fez um gol em 5 minutos e se retrancou. Palavras nojentas do Jonathan Calleri.
Se o Palmeiras demorou 5 minutos para fazer um gol, é porque o São Paulo não fez mais nada depois. Se ele faz, o Palmeiras aperta mais 5 minutos e faz. Ou seja, diante do que o Caleri falou, eu rebato. O Palmeiras precisa de 5 minutos para fazer nesse gol, o gol nesse time patético de Luciano e Caleri no ataque. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.